Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Moro, que agora foi tornado réu numa ação no STF por calúnia contra o Gilmar Mendes, né? Qual que foi a história aqui? Algum tempo atrás, numa rodinha de bate-papo, numa festa, o Moro teria feito uma brincadeira falando que ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes e coisa e tal. E daí isso motivou uma ação contra ele por calúnia. Olha que coisa, ele usou verbo, ele falou que ia comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. É o que eu falo para vocês, usem adjetivos, não usem verbos. No que ele usou o verbo, abriu caminho para ser o caso de calúnia, né? Agora, eu acho um absurdo isso daqui, tá? Por quê? Porque foi uma conversa reservada, não foi uma conversa pública, não teve a intenção de caluniar o Gilmar Mendes, evidentemente, mas a gente cai naquele problema que eu já expliquei para vocês, que a tendência dos tribunais brasileiros é tornar os crimes contra a honra um crime de resultado. Não interessa se a intenção do autor foi caluniar ou não, o que importa é só o resultado no final das contas. Como alguém gravou o vídeo e publicou na internet e viralizou, então caluniou, né? O que é um absurdo. Toda técnica, toda boa técnica penal diz que crime de resultado é um absurdo. Você não pode julgar o crime pelo resultado dele, você tem que julgar o crime pela intenção do autor. Essa notícia foi sugerida por Bianca Keila, já estava com saudades, Xande Avião e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal recebeu a denúncia da PGR por unanimidade, tá? Todos os 5 ministros da primeira turma votaram a favor de tornar o Sérgio Moro réu nesse caso, né? E o que pode acontecer com isso? Bem, o Sérgio Moro pode até ir parar na cadeia, tá? Pode ser, porque é uma pena pequena, mas aqui, ó. Artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, né? Ou seja, o que aconteceu? O que é caluniar? Você ofender alguém dizendo que a pessoa cometeu um crime, né? Então, quando o Sérgio Moro falou em comprar um HC do Gilmar Mendes, ele estava dizendo que o Gilmar Mendes vende HC, né? E isso certamente é um crime, né? Se o Gilmar Mendes vende ou não vende HC, não quer dizer nada, ninguém se importa com isso, né? Agora, se o intuito da pessoa foi caluniar o Gilmar Mendes, então isso daí é o crime 138, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né? Bom, prisão de 2 anos tipicamente se converte em pagamento de cesta básica. No Brasil é muito difícil um caso desse chegar a ser a dar cadeia de verdade para alguém, né? Agora, mesmo não dando cadeia para alguém, no momento que ele for condenado, isso abre espaço para a Comissão de Ética do Senado cassar o mandato do Sérgio Moro. Então pode ser que seja aí uma turma insatisfeita. O Gilmar Mendes, né? Exatamente o Gilmar Mendes, insatisfeito com o acordão que o pessoal estava fazendo, né? A gente estava falando, a impressão que dá é que teve um grande acordão aí para as coisas darem uma esfriada e coisa e tal, depois daquele episódio do Elon Musk, todo mundo no STF percebeu que a coisa estava ficando quente demais, a temperatura subiu demais, estava começando a queimar a bundinha de alguns deles ali, e daí eles decidiram fazer um acordão no final das contas, né? Agora, aqui eles desfizeram isso daí, ou pelo menos fizeram um outro ataque contra o Sérgio Moro, né? O que vai acontecer agora, né? Segundo o senador, foi uma brincadeira infeliz, ou seja, o que ele está dizendo aqui é o ponto que eu sempre insisto, e como é a lei no mundo inteiro, só aqui no Brasil que se trata crime de calúnia, injúria e difamação pelo resultado. A conversa foi uma conversa particular entre um grupo pequeno do Sérgio Moro, uma brincadeira que ele fez, uma brincadeira infeliz, ok, uma brincadeira infeliz, mas uma brincadeira. E aí, no final das contas, por acaso, alguém gravou esse vídeo e colocou na internet. Ah, mas então chegou num monte de gente e acabou caluniando o Gilmar Mendes. Pois é, mas essa não era a intenção do Sérgio Moro. Alguém que gravou esse negócio e botou na internet. Não foi o Sérgio Moro que quis que isso acontecesse, né? Então, de novo, o crime é muito importante. Eu expliquei muito isso, porque também tem essa confusão, tem muito entre os libertários também, a questão da diferença entre o resultado e a intenção da pessoa que cometeu o crime.
Você não pode julgar um crime pelo resultado dele, né? Uma pessoa que estava andando na rua, esbarrou em outra, a outra caiu e morreu, bateu a cabeça e morreu. Caramba, a pessoa não é culpada de assassinato. Não, não é. Ela não teve essa intenção, ela não queria esbarrar na outra pessoa, esbarrou sem querer, a pessoa caiu e morreu. Uma infelicidade, algo terrível, mas não foi a intenção, portanto não deve ser punido, né? A pena criminal principalmente, ela serve para deter as pessoas de fazerem coisas erradas. Então é para coibir o interesse da pessoa em fazer algo errado. Mas se você punir uma coisa que não era a intenção da pessoa, você não está agindo de forma correta, né? No final das contas está virando só vingança. Por isso que é importante você agir sobre a intenção e não sobre o resultado. Eu falo muito sobre isso num vídeo meu lá no Ancapsu Classic, que eu falo sobre as questões sobre a justiça libertária, né? Onde está o erro na ética argumentativa é o nome do vídeo. Eu explico justamente essa questão, que você tem esses dois componentes no momento de um crime. O que acabou acontecendo e qual era a intenção do autor daquele ato, né? E a doutrina, em geral, a doutrina do direito nessa área, justamente entende que o que tem que ser punido é a intenção, não é o resultado, né? Então, o Sérgio Moro não tinha interesse de difamar ou de caluniar o Gilmar Mendes. E aí vieram, mas se você vê o voto da Carmen Lúcia, foi a Carmen Lúcia que deu o voto, ela que foi a relatora desse caso, tá? Ela deu o voto dela condenando, ou colocando o Moro como réu, né? Agora vai começar o processo, ele vai ter que se defender. Tipicamente, crimes contra a honra, você tem tentativa de conciliação, você tem outros instrumentos legais que podem ser usados ali, cabe até transação penal, eventualmente, e no final, se ele for condenado, aí que ele vai pegar cadeia e coisa e tal, né? Eu acredito que não, tá? Crime de até 2 anos de cadeia provavelmente não vai dar nada, mas isso também, como eu falei, pode cair na comissão de ética da Câmara, né? Então aqui, ó, o vídeo foi gravado quando o Sérgio Moro ainda não era senador, mas os ministros decidiram que, como a gravação veio a público durante o exercício do mandato, o STF tem competência para julgar o caso. Outro absurdo completo, né? O Sérgio Moro, como eu falei, não foi ele que publicou o vídeo, ele não sabia do vídeo, né? Gravaram o vídeo lá na festa e divulgaram depois. O que o Sérgio Moro tem a ver com isso para ser julgado no STF, né? Mais um caso daquele que eu falei, que o STF decidiu que juiz natural não existe mais no Brasil. Qualquer coisa que ele achar que tem a ver com ele vai puxar para o STF para julgar pelas próprias mãos, né? O pessoal do STF está se sentindo muito acuado, porque a sociedade tem criticado muito o STF, e aí eles tomam essas medidas autoritárias. O problema é que isso vira um ciclo, né? Porque a sociedade está criticando muito o STF exatamente porque eles estão tomando essas medidas autoritárias, essas medidas sem precedência, sem embasamento na Constituição, sem embasamento no bom direito. Eles puxam a jurisprudência para o STF com base em hermenêutica constitucional pentadimensional tirada do C# deles, e aí, lógico, isso fica pior a imagem deles em seguida, né? Eles querem punir a sociedade porque a sociedade não gosta deles. Pois é, isso está fazendo com que a sociedade não goste ainda mais deles, né? Não sei se eles percebem o problema que eles estão criando nesse caso, né? Enfim, por unanimidade, a primeira turma também concluiu que há elementos suficientes para instaurar uma ação penal. O mérito só acontecerá mais adiante, como eu falei, ainda tem um monte de coisa. Aqui, ó. A Carmen Lúcia rebateu a defesa e afirmou que a brincadeira não autoriza ofensa à honra, né? Não, mas a questão toda é a intenção, não é questão de autorizar ou não. A questão é que a intenção dele era apenas fazer uma brincadeira entre um grupo de amigos, não era fazer calúnia, né? E essa ideia de dizer que não, uma coisa não autoriza a outra, não é autorização. Ninguém precisa de autorização para brincar, né? Não precisa de autorização para nada. A questão é justamente esse exagero, esse zelo exagerado do STF com o próprio nome dos juízes, porque eles estão achando que são essas, digamos, fake news ou agressões verbais ou discurso de ódio que está fazendo com que o STF caia em desgraça junto ao povo. O povo não gosta do STF. Não, não é isso que está causando mal ao STF. O que está causando mal ao STF é justamente a brutalidade absurda e inconstitucional que o STF está usando para perseguir esse tipo de coisa, né? Enfim, aqui, ó, a conduta dolosa do denunciado. Como assim dolosa? O dolo dele foi de fazer uma brincadeira, a intenção dele era fazer uma brincadeira, né? No final das contas, decidiu que o Moro pode ser julgado por isso e coisa e tal. Acho um absurdo essa decisão. De novo,
Eu acho que só deveria haver crime contra a honra aqui no Brasil, tal como é nos Estados Unidos e em outros países que levam a sério a liberdade de expressão. Só é crime contra a honra se houve claramente a intenção de ofender a pessoa, se teve claramente a intenção de denegrir a imagem da pessoa, a honra objetiva ou subjetiva da pessoa. Como não foi esse o caso, não seria crime aqui, né? Essa é a grande diferença entre esses crimes contra a honra no Brasil e em outros países civilizados. Lá, você tem que provar que a pessoa teve intenção de te atacar, que não é só a opinião dela aquilo, ela quis atacar você, ela quis causar prejuízo em você. Nos Estados Unidos, se eu chamo alguém de idiota, é meu direito de chamar de... É minha opinião. Ah, eu acho que fulano é um idiota. Acho que fulano é um idiota mesmo, é a minha opinião sobre fulano. Eu posso falar isso de qualquer pessoa. Aqui no Brasil, se eu falar isso de uma pessoa, eu posso ser processado no crime contra a honra. Mas, pô, peraí, eu não tive intenção de difamar ninguém. Eu falei apenas a minha opinião sobre aquela pessoa. Se eu quisesse realmente difamar a pessoa, ela tem que provar que eu quis causar prejuízo a ela nesse caso, né? Enfim, acho um absurdo isso daqui, acho uma violência, uma perseguição contra o Moro. Vamos ver onde é que vai dar isso daqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.